Olá, amados, graça e paz. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 16, João nos fala da eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer o pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecar em para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. A eficácia da oração, João nos fala algumas coisas aqui que nos traz essa eficácia. Não dá tempo de falar em todas, mas vamos abordar a questão de orar segundo a vontade de Deus, que Ele nos ouve. Para isso, nós temos que saber qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. Se eu estou orando por alguém, intercedendo, eu tenho que conhecer qual a vontade, em que período esta pessoa está passando, Se é um deserto, uma prova, conhecendo, eu vou estar orando conforme a vontade de Deus. E aqui também cita em relação ao pecado que é para a morte. O que vem ser a isso, irmão? Em Provérbios 15, versículo 10, diz: há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Às vezes nós dizemos assim, mas tem pessoas que não sabem da lei, nunca leu a Bíblia, é uma pessoa que não crê em Deus, é ateu. Conforme Tiago 4, versículo 17, diz assim: refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. No mínimo, alguém que não segue os mandamentos, que nunca leu a Bíblia, ela sabe a diferença entre o bem e o mal, E ela não fazendo o bem, ela está cometendo pecado. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, diz assim: se um homem comete um pecado ou falta contra o ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Por ele, seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Em Jeremias também nos fala, em Jeremias 7,16, fala que: e tu, Jeremias, não interceda por este povo e não eleves em favor dele um só lamento ou oração. E não insistas junto a mim, porque não vou te dar ouvidos quanto isso. Nota-se que o profeta, ele estava intercedendo pela nação. Mas chega um ponto em que a nação ela está tão acometida do pecado, da desobediência, seja estrangeiros, seja ímpios, seja aqueles que estão na iniquidade, que Deus, ele age com a sua justiça. E já não adianta, o profeta interceder pela nação, não adianta a oração de um justo. Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, implica desonra, Paulo diz assim, utiliza a palavra anátema. Anátema implica desonra, exclusão, punição. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, Paulo disse. Estão expostos à sentença de destruição definitiva do Senhor. Então, amados, é muito sério, Nós não devemos ignorar as coisas de Deus. Existe, uma condenação. Aqueles que já conheceram a graça,
né, e que acomete, volta a pecar, volta para uma vida, né, de pecado, volta para o mundo, é sério, porque não existe outro sacrifício. O sacrifício foi feito ali na cruz, mas a partir do momento que nós fomos purificados através desse sacrifício, aquele que é luz, ele não pode voltar em trevas, né? E o Brasil, ele tem enfrentado, ele está sobre esse julgamento de Deus. Nota-se que Deus, ele começou a agir nas autoridades, né, políticas, ele vem agindo não só na política, como no meio, né, das autoridades eclesiásticas. Nós estamos vendo aí que a justiça de Deus, ela está vindo, né? E Deus, ele está agindo só não na nação brasileira, mas ele começa a agir em todo o continente, né? Os nossos vizinhos, Venezuela, já está sofrendo, né, com isso, através, né, do comunismo lá. O povo está sob opressão. O Brasil ainda acordou antes, né? Podia estar passando pela mesma situação de pobreza e miséria que a Venezuela está passando agora, mas a igreja ainda se posicionou. Mas ainda é muito pouco. Nós temos que estar para vir essa justiça, porque Deus tem avisado e o povo está disperso. E chega um ponto que os profetas, eles oram, né, pela nação. Mas Deus, assim como aqui em Jeremias, chega um ponto que Deus, ele fala, basta, não adianta, eu vou agir com a minha justiça, né? Então, amados, que a gente se posicione diante de Deus, porque aqueles que estão se posicionando diante de Deus, se arrependeu e não comete o pecado, não faz o mal, a água, né, não nos afogará, o fogo não nos queimará. Vamos orar? Meu Deus, Pai amado, louvado, santificado, exaltado é esse teu nome. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, com aqueles, né, Senhor, que estão sendo justos, Pai, que estão fugindo do pecado, que são luz e não estão nas trevas. E que o Senhor haja com a tua justiça, Pai, assim como o Senhor avisou Jeremias, né, Pai? Nós não podemos ir de encontro com a tua vontade, temos que orar conforme a tua vontade. É o que nós declaramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.